Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o ex-governador de São Paulo, pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin. Boa noite, governador. Boa noite, Ricardo Bruno, Roberto Maltic. Boa noite, governador. Saudar aqui todos os telespectadores da CNT. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Para participar da entrevista, convidei também o jornalista Roberto Maltic, editor assistente de política do jornal O Globo. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Com a mesma gravata que usou na cerimônia de anúncios do Brasil para sediar as Olimpíadas de 2016, o ex-presidente Lula negou na terça-feira que tenha havido negociata para favorecer a escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos. Lula prestou depoimento através de videoconferência como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral, que é acusado de subornar integrantes da delegação africana do Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o grupo político do ex-governador, o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, e o empresário Arthur Soares, também réus no processo, pagaram pelo menos 2 milhões de dólares ao senegalês Lamine Diack, membro do COI, em troca de pelo menos 4 votos. A lei seca está completando 10 anos, mas as punições rigorosas parecem não assustar os motoristas que dirigem sob efeito de álcool. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que o número de pessoas que cometem esse tipo de crime aumentou 16% entre 2011 e 2017. Numa audiência pública na Câmara dos Deputados, a Polícia Rodoviária Federal apresentou propostas para tornar mais efetiva a punição do infrator. O deputado Hugo Leal, autor da lei seca no país, afirma que a legislação é igual à de países desenvolvidos, mas admite possibilidade dela ser aperfeiçoada e defende campanhas educativas e uma fiscalização mais rigorosa para reverter o quadro. Enquanto o governo e órgãos de fiscalização tentam forçar os postos de combustíveis a reduzir o preço do óleo diesel em 46 centavos, o valor cobrado pela gasolina não recebe a mesma atenção. Mesmo com redução anunciada pela Petrobras, o preço da gasolina, que chegou às alturas durante a greve dos caminhoneiros, pouco baixou depois do movimento. Levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo comprovou que o preço do produto ficou 4% mais caro desde a greve dos caminhoneiros. Já o álcool teve alta de 4,7%. O governo argumenta que estuda medidas para estabilizar os preços sem desequilibrar o caixa da estatal, mas nem o governo se entende sobre o assunto. Eu fico por aqui, mas te espero na quinta-feira, na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o ex-governador de São Paulo, pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, contando com a participação do jornalista Roberto Maltic, do jornal o Globo. Governador, nesta semana foi anunciado o Atlas da Violência do Brasil. 62.500 homicídios em 2016. O Brasil ultrapassou a casa dos 30 homicídios por 100 mil habitantes. Uma tragédia nacional. Esse assunto me parece que vai presidir o debate, pelo menos parte do debate da eleição presidencial. Tanto é que um de seus adversários, o candidato Bolsonaro, fala nisso todos os dias sim e no dia seguinte também. Esse é um tema que tem sensibilizado muito a sociedade brasileira. Como vencer isso? Como ultrapassar esses obstáculos que fazem com que vivamos nessa situação de permanente assombro diante da crise da segurança pública no Brasil? Olha, é uma tragédia verdadeira porque é a terceira causa de morte no Brasil. A primeira causa é coração e grandes vasos, a segunda é câncer, a terceira é causa externa, não é doença. E entre as causas externas, disparado
homicídio. E no jovem, junto ao jovem, é o primeiro. Desses 62 mil assassinatos que nós tivemos em 2016, que é o último número do Atlas da Violência, 53% são menores de 29 anos de idade. Então, são os jovens que estão perdendo a vida. É possível melhorar. Tanto é que em São Paulo, em 2001, nós tínhamos, Ricardo Bruno, 13 mil assassinatos naquele ano, 2001. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado, 3.503. Para uma população de 45 milhões de habitantes, 10,9, né? 10,4 é o de 16. O ano passado, 2017, já foi 8,02. Como replicar esse modelo que deu certo em São Paulo no Brasil? Por exemplo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive uma tragédia aqui, a tragédia é nacional, mas no Rio isso tem, quer dizer, é mais sombrio um pouco do que no Brasil, porque nós temos o conflito entre grupos armados permanente e tem também a milícia, o crime organizado. Nós temos uma intervenção que já dura 3 meses e até agora não apresentou resultados objetivos. E isso faz crescer na população um certo desalento em relação à capacidade das autoridades em resolver o problema. Esse é um problema do Brasil inteiro. Veja que no Atlas da Violência, o Rio de Janeiro foram 36 por 100 mil habitantes. Nós temos estados brasileiros com mais de 50. Sergipe, né? Sergipe, muitos estados do Nordeste. Isso está muito ligado ao tráfico de droga. E a vítima da droga é um jovem do sexo masculino e de baixa escolaridade. Então, quanto mais pobre a região, mais grave é o problema. Tráfico de armas, lavagem de dinheiro, contrabando, que são crimes federais. Então, o governo federal tem que liderar esse trabalho. Eu anunciei, aliás, aqui no Rio de Janeiro, agora há poucos dias, anunciei nossas diretrizes para a Política Nacional de Segurança. Basicamente, quais seriam as diretrizes? Então, primeiro item, fronteira. Não é um trabalho simples, Roberto, porque os Estados Unidos têm 5 mil quilômetros de fronteira seca com o México. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca com os maiores produtores de droga do mundo. Então, é gestão, gente e tecnologia. Nós precisamos melhorar muito gestão. Aliás, eu acho que esse vai ser o legado da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Melhorar a gestão. Gente, nós precisamos investir nas pessoas, recursos humanos. Eu pretendo criar uma Guarda Nacional permanente, não a Força Nacional, que você tira a polícia dos estados, é transitória, ter uma Guarda Nacional. E terceiro, tecnologia. Então, já tem das Forças Armadas do Exército o CISFRON, também o CISVAN na Amazônia. Então, investir muito em tecnologia. A outra, a polícia é uma ação no território. Nós precisamos trazer os municípios também como nossos parceiros na prevenção primária, integrar o 90 com o 53 da Guarda Municipal, treinar melhor as polícias, meritocracia, resultado. Mas a questão da inteligência também, o senhor não acha que é fundamental? Porque foi divulgada há pouco tempo uma pesquisa que mostra que é muito baixo o índice de elucidação de homicídios no Brasil. São Paulo gira em torno de 38% dos crimes, no Rio de Janeiro em torno de 10,8%, ou seja, não se esclarece os crimes praticados. Os homicídios são praticados e a polícia não consegue desvendar. O Ricardo Bruno, eu acho que são duas questões importantes. A primeira, eu pretendo criar uma agência nacional de inteligência, para integrar a inteligência das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ABIN e dos estados. Então, integrar informação e inteligência para você poder agir na questão das fronteiras. Diplomacia, porque o crime não tem fronteira. Então, diplomacia, nós temos que sentar com os países vizinhos e verificar essa questão de droga, de armamento, entrada de arma, contrabando, droga. E a outra, você colocou bem, as polícias civis estaduais, você tem um sistema de acompanhamento, de investigativo, para poder ter melhor resultado. Mas acredito fortemente que a gente pode reduzir. Se São Paulo tivesse
Ricardo Bruno, seguido o mesmo número do Brasil, se tivesse acompanhado os indicadores que pioraram no Brasil, de 2001 até agora, teriam sido assassinadas mais 215 mil pessoas. 215 mil pessoas. Nós saímos de 13 mil para 3 mil e está em queda. É claro que desenvolvimento econômico, emprego, oportunidade para o jovem, políticas sociais, né, trabalho com as famílias, é essencial. Mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho da política, né? O assunto da semana que passou foi essa dificuldade que o senhor tem nos estados, com o próprio PSDB, né? Todo esse desgaste que o senhor está tendo para tentar chamar o seu próprio partido. E daí o senhor teve, é o que dizem, né, numa conversa com seus principais líderes, um desabafo. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse desabafo. O senhor efetivamente cogitaria uma possibilidade de desistir se o partido não entrar de vez e a fundo na sua campanha? Olha, Roberto, tem muita... a cobertura de imprensa não é só no Brasil. Esse é um fenômeno mundial. É futrica da corte. É impressionante. Ninguém aprofunda um tema de interesse da população, mas é a fofoca do momento, a futrica da corte. O que existe? A campanha só vai começar a partir de agosto. Mudou a lei, então não existe campanha eleitoral. As pessoas ficam impactadas com pesquisa, é como você querer saber o resultado do jogo antes do campeonato, da Copa do Mundo. É tudo chute, porque a campanha só começa quando você sabe quem são os candidatos, compara e aí vai definir o voto lá na frente. Se fosse a lei antiga, a campanha tinha começado no último fim de semana, porque era a partir de 1º de junho. Então já saberia quem é candidato a presidente, quem não é, quem é o vice, quais são as alianças, quem são os candidatos a governador, senadores, deputados federais e estaduais. Pela lei nova, só vai começar no dia 20 de julho a poder fazer convenção. Então, nós só vamos saber no finalzinho de julho, daqui 2 meses, quem são os candidatos, quais são as alianças. Eu estou extremamente otimista, acho que nós vamos para o segundo turno. Nós temos hoje praticamente fechados 5 partidos e os melhores palanques estaduais, desde o Rio Grande do Sul até o norte do Brasil. E acho que vai crescer ainda mais essa aliança. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já, hoje com o pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin.